Meditação na palavra de Deus. Vamos orar primeiro e depois meditaremos nela. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos louvar Teu santo nome. E agora, Senhor Deus, em poder meditar na Tua santa palavra. Quem somos nós, ó Pai, podermos ouvir a palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Mas isso é possível por causa do Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo morrer por nós, para nos conceder acesso à salvação. E te damos graças, ó Pai, porque em nome dele é que estamos reunidos aqui para estudar a Tua palavra e pedimos ao Senhor, além de sabedoria para entender, submissão para obedecer a Tua palavra e assim fazer a Tua vontade para a Tua glória. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar num tema, podemos dizer assim, um tanto profundo e às vezes um pouco também polêmico, certo? Mas a escola bíblica dominical é justamente para isso. Qual o intuito da escola bíblica dominical? Que não necessariamente tem que ser num domingo, né? Mas é um momento em que a igreja tira para estudar as Escrituras com uma profundeza maior, para ter entendimento de algumas passagens bíblicas e de algumas doutrinas que às vezes causam um pouco de confusão ou discórdia nas interpretações, mas é que vamos estudar mais a fundo para tentar compreender melhor as Escrituras. Então, às vezes, estudamos uns assuntos um pouco polêmicos, outros mais profundos, e hoje nós vamos entrar num estudo. Acredito eu que não vai dar tempo de vermos todos os pontos desse estudo, mas já adianto logo que é um assunto um pouco polêmico, mas que nós vamos tentar, aqui com a graça de Deus, compreender da maneira correta e render toda a graça e toda a glória ao Senhor. Porque temos que ficar atentos. O que vimos ontem no culto de oração já é como se Deus estivesse preparando tudo, né? Tem coisas que nós não entendemos, mas pela fé entendemos. Foi o que nós lemos ontem em Hebreus capítulo 11. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé também os antigos obtiveram bom testemunho. Então, por meio da fé em Cristo, da submissão à palavra de Deus, é que nós aceitamos a Bíblia como ela é, como verdade plena e absoluta, e assim nós nos submetemos ao ensino que ela nos dá. Então, para que tenhamos todo o entendimento desse assunto que vamos começar hoje, nós vamos precisar desse estudo de hoje e do outro também, para que a gente compreenda, tenha a visão completa de como esse assunto é tratado no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, para não ficarmos com o entendimento assim quebrado pelo meio. Então, recomendo que os que estão participando hoje venham também no próximo estudo. Nós vamos tratar sobre esse assunto para que você tenha um entendimento completo desse assunto. E já vou adiantar e comunicar que no próximo domingo o irmão Edelcio é quem vai vir, certo? Nós vamos ter que fazer uma viagem no próximo final de semana. O irmão Edelcio vem para fazer a escola dominical e o culto à noite. Não vai ter o culto de oração no sábado. Ele vai mudar a programação lá de Minerolândia para sábado à noite, para domingo vir para cá. Então, próximo final de semana não vai haver programação aqui no sábado. Aí domingo tem de manhã e de noite. E aí daqui a 15 dias nós vamos retornar com o complemento desse estudo que vamos iniciar hoje. Então, o estudo que vamos iniciar hoje, o autor dele é o pastor João Batista Cavalcante. Como nós seguimos o estudo dirigido desse livro, O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos da Ética Cristã. É um livro direcionado para a escola dominical, realmente. E o pastor João Batista Cavalcante foi quem fez o autor desse estudo. E aí nós seguimos esse estudo e vamos complementando com alguns comentários. E o tema desse estudo de hoje é o valor da vida. O valor da vida. Quanto vale uma vida? Por que a vida tem que ser respeitada? Por que a vida é o bem mais precioso? Podemos dizer assim. Então nós vamos entender um pouco nesse estudo o valor da vida. E a vida, ela é tão preciosa, já podemos adiantar, que o próprio Deus foi quem nos deu a vida. Por isso é um dom precioso, é algo muito importante e de muito valor. Por isso que a vida, ela não pode ser violada.
Deus não aceita as pessoas violarem a vida de outro. E o que é que isso quer dizer? É você tirar a vida de outra pessoa. Nos próprios 10 mandamentos, nós estudamos, em Êxodo capítulo 20 já, que um dos mandamentos qual é? Não matarás. Então a vida ela é muito preciosa. Não se pode tirar uma vida. Deus não aceita esse tipo de coisa. E quem tira uma vida é punido por isso. Aí nós vamos estudar vários textos que vão falar sobre esse assunto. Então, Hans Heifler inicia sua reflexão sobre o valor da vida com dados alarmantes. Todos eles documentados com fontes dignas. E essas fontes que nós vamos ver aqui, esses dados, não são os atuais. São da época que foi escrito esse livro, né? No mundo inteiro morrem anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. Quantos habitantes nós temos no Brasil hoje? Em torno de 220 milhões? Mais ou menos isso, né? Você observa que se esse dado estatístico servir para hoje, no mundo inteiro morrem em torno de 110 milhões de fetos. Abortos provocados, intencionais. Conforme dados fornecidos pela Unesco, a cada ano suicidam-se 500 mil pessoas. 500 mil pessoas a cada ano. Isso no mundo, né? Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram a pena de morte. Segundo o historiador Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletivização agrícola. Nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos deixaram suas vidas na Guerra Civil de El Salvador. Então, nós observamos aqui alguns dados assim que nos causam espanto. Como tantas vidas são ceifadas. Tantas pessoas morrendo, perdendo a sua vida. E aí nós observamos que algumas delas aqui, a maioria, na verdade, do que foi citado aqui, são de forma assim cruéis, brutais. Tirar a vida de pessoas, realmente de maneira intencional. Então, irmãos, nós entendemos que Deus ele dá um valor muito grande à vida. A vida é muito preciosa. Mas o ser humano, dirigido pelo inimigo, influenciado pelo poder de Satanás, tem desvalorizado a vida. Tem tentado mostrar para as pessoas que a vida não tem valor. Hoje você observa, você assistir jornais, policiais, redes sociais, essas coisas, você consegue observar pessoas que vão atrás de tomar o celular de alguém e se essa pessoa não der o celular, ela mata. Então ela tira a vida de uma pessoa por causa de um celular. E às vezes nem leva mais o celular, porque já atirou, matou, aí tem medo de ser pego pela polícia e foge. Ou seja, tirou a vida de uma pessoa por nada. Nós observamos hoje que essas pessoas influenciadas pelo poder de Satanás não valorizam a vida. Elas desprezam totalmente, é como se a vida não tivesse nenhum valor. É só como se fosse assim um mosquito, que você vê ali e mata e pronto, está tudo resolvido. E a punição das nossas leis são muito frágeis ainda, muito pequenas as punições para as pessoas que tiram a vida de outro. Você vai lá com um bom advogado, paga uma fiança por ali e tal, e daqui a pouco está solto. Nós observamos o quanto o ser humano tem desprezado a vida. E algo que foi Deus que nos deu. E o ser humano ainda tem mais um detalhe, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando se despreza a vida, não se dá valor à vida, está se desprezando a imagem e semelhança de Deus. Está se desprezando a obra de Deus, a criação de Deus, algo que Deus criou. Você já pensou você criar alguma coisa? Vamos supor que você fabrica um celular, né?
Você fabrica um celular e as pessoas não valorizam, não dão o valor. Você gastou, vamos supor, que R$1.000 para produzir esse celular. E aí você vai vender ali por R$1.200, vamos supor, para ter algum lucro. E as pessoas, não, esse celular não vale isso não, só dou 200. Estão desvalorizando o que você criou. Como você se sentiria? Parou para pensar? Rapaz, as pessoas não estão valorizando. Eu gastei R$1.000 para fazer, só estão dando 200. Como é que você se sentiria? Isso é uma injustiça, não é? Primeira coisa que vem na nossa mente, isso é injustiça. Como é que pode? Gastei 1.000, só estão pagando 200. Isso é uma falta de respeito à minha pessoa. E como Deus se sente, será? Quando Ele vê as pessoas desprezando a sua criação, que é a vida, que é o ser humano. As pessoas não dão nenhum valor. E aí, irmãos, nós podemos aplicar também a nossa vida como cristão. Como Deus se sente quando nós pegamos a vida que Deus nos deu e não usamos para a glória dele? Observe o que é que diz Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Efésios 2 e 8 em diante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, então você é o quê? Feitura de Deus, criado em Cristo, porque você creu em Cristo. Para que você é feitura de Deus e criado em Cristo? Para quê? O texto responde, para boas obras. Quando você crê em Cristo, quando eu creio em Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós temos um propósito na vida. Não ter boas obras para a salvação, porque nós já somos salvos quando cremos em Cristo. Porque pela graça sois salvos. Versículo 8 está dizendo. Mediante a fé. Essa é a forma de ser salvo. Mas quando você é salvo, então você tem um propósito de vida. Você não partiu desse mundo ainda. Ainda está vivo. Qual o seu propósito de vida? Boas obras. Está aqui. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando não fazemos isso? O que é que você acha que Deus pensa? Como Deus se sente de ver o seu filho, nós, que quando cremos em Cristo passamos a ser filho de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1 e 12. Mas a todos quantos o receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando se crê em Cristo, se recebe a Cristo, você recebe um poder para se tornar filho de Deus. Aí Deus olha para você agora, filho de Deus, e vê que você não está andando em boas obras. Mas Deus te fez para isso. Quando você foi salvo em Cristo, o seu propósito de vida agora é andar em boas obras. E quando Deus não nos vê fazendo isso, como Ele se sente? Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou em Cristo. Volta lá no texto, Efésios 2 e 10. Nós somos criados em Cristo para boas obras. E aí não andamos em boas obras. Como Deus se sente? A criação dele sendo desprezada. É a mesma coisa do celular que nós fazemos. Quando alguém não valoriza, ficamos muito chateados. Como é que pode? Quando a gente trabalha, né? Trabalha lá, servente ou na roça, alguma coisa, e aí quando a gente colhe lá do fruto da terra que vai vender, que as pessoas não dão valor, a gente não acha ruim, né? O tanto trabalho que dá para plantar a roça, né? Colher o milho, limpar e tudo. Aí quando a gente colhe o saco de milho, o preço do milho está lá embaixo. E a decepção que nós temos? Como é que pode? Joguei meu tempo fora. Nós ficamos muito tristes, muito chateados, porque as pessoas não valorizam aquilo que fazemos. E quando as pessoas não valorizam o que Deus faz, Deus também fica triste. Deus fica decepcionado. E aí está em nossas mãos a decisão do que nós queremos fazer. Como é que nós queremos deixar Deus? No sentido de qual
que sentimento nós queremos que Deus tenha para conosco? De tristeza, de decepção ou de alegria? Quando chegarmos no céu, Deus dizia assim, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, né? Nós precisamos refletir, irmãos, na palavra de Deus e não pensar simplesmente nos outros, como se fosse procurando erro nos outros. Que nós temos uma tendência, às vezes, de ouvir uma mensagem e dizer, rapaz, se o irmão fulano tal estivesse aqui, né? Dá certinho para ele, rapaz. E para nós não dá? É o que eu costumo dizer. Quando ouvimos uma mensagem, nós não devemos olhar ao nosso redor, mas olhar no espelho. Olhar para a nossa vida e tentar corrigir a nossa vida diante de Deus. Só assim, depois de corrigir a nossa vida, é que nós vamos poder olhar para os irmãos. Por quê, irmão? Porque eu, com a minha vida corrigida, não vou olhar para o meu irmão como acusador. Eu vou olhar para o meu irmão com misericórdia, querendo ajudar ele a andar nos caminhos de Deus. Essa é a diferença. Mas se eu olhar para a vida do meu irmão antes de corrigir a minha, a tendência é eu acusar o meu irmão. Então preciso corrigir a minha vida diante de Deus para que assim eu possa olhar para a vida do irmão com misericórdia e querendo ajudar o meu irmão a andar também com Deus. Chama a atenção o fato de que os dados acima ainda deixam fora toda a violência urbana, seja do trânsito, seja da criminalidade descontrolada no mundo todo, e especialmente no Brasil. No ano de 2018, se eu não estiver enganado, houve mais de 60 mil mortes violentas no Brasil. 60 mil mortes violentas. São 60 mil vidas que se perderam. E de 2019 para cá, esse número vem caindo, né? Vem caindo. Ainda não está zerado, né? Não está. Se tivesse zerado, como seria uma grande bênção, né? O nosso desejo e oração é isso. Que Deus possa colocar governantes que criem leis que punam a criminalidade de acordo com a vontade de Deus. É por isso que precisamos eleger pessoas que temam a Deus. E antes disso, nós precisamos temer a Deus. Os eleitores precisam temer a Deus, para escolher também pessoas tementes a Deus. E assim possam criar leis mais duras para punir o erro. Irmão, você não está sendo misericordioso, não. Mas vamos já entender todo o contexto, né? Deus, quando ele puniu as pessoas, ele punia com severidade. Para quê? Para tirar o mal do meio do povo. Aí, irmãos, vem um assunto polêmico. Por isso que eu disse, é polêmico, né? E as pessoas, não, mas a gente tem que investir em educação, né? Para que as pessoas tenham a mente transformada e aí elas cresçam, né? Fora da criminalidade e tudo mais, gerar emprego. Concordo plenamente com esse discurso. Plenamente. Você nem imagina quanto. É tanto que eu trabalho na educação também, né? Mas, irmãos, aqueles que já foram feitos, a base da educação deles já foi feita de forma errada. Como você vai mudar isso? Aí, por meio da punição. É para ver se corrige. Se não corrigir, tem que tirar o mal do meio do povo. Irmão, é assim? Vamos ver como é que Deus tratava isso. Segundo a Bíblia, a vida está entre os preciosos dons que o Senhor deu à humanidade. Vamos para Jó, capítulo 1, verso 21. Jó é antes de Salmos. Jó 1 e 21 diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mostrando aqui que Jó estava reconhecendo que tinha vindo da parte de Deus, né? E veio sem nada. Ia voltar também sem nada. Ele estava muito conformado com isso. Então ele saiu do ventre da mãe, reconhecendo que Deus foi quem deu isso. Deus também deu tudo o que ele possuía e Deus também tinha o poder de tirar se ele quisesse. Então, Jó reconheceu esse dom de Deus, que é a vida. Ainda no livro de Jó, capítulo 33, verso 4, diz o seguinte, Jó 33 e 4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Já tinha ouvido isso antes? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Às vezes, quando se fala no sopro de Deus, a gente só lembra da época lá de Adão, né? Quando Deus fez Adão da terra, e aí soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Mas olha que Jó foi criado desse mesmo jeito de Adão lá, né? Ele acabou de dizer, eu saí do ventre da minha mãe. Foi uma criação diferente. Adão foi feito ali do pó da terra, Deus, né? Esculpiu, podemos dizer assim, né? E Jó não, ele saiu do ventre da mãe. Mas ele reconhece que a vida dele é um sopro de Deus. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A nossa vida, irmãos, se nós dizemos que é nossa, na verdade, é de Deus. Foi Deus quem nos deu. É um sopro dele. Por isso que nós não podemos viver ao nosso bel prazer, como queremos desfrutar a vida. Porque a vida não é nossa. Foi Deus quem deu. E nós viemos ao mundo e podemos sair daqui a qualquer momento. Quem tem poder sobre isso? Nós? Não. É Deus. Deus é que tem o poder sobre isso. O dia que nós viemos ao mundo, ele já sabia. Ele planejou tudo. Dentre milhões de espermatozoides, nós fomos escolhidos para vir ao mundo. Nós somos um milagre de Deus. Um milagre. Dentre milhões, nós fomos escolhidos para vir ao mundo. Já parou para pensar nisso? Cada um de nós foi escolhido para estar nesse mundo. Para quê? Aí já parou para pensar, por que eu estou no mundo? Qual o propósito da minha vida? Não é aproveitar a vida, né? Mas aproveitar a vida de acordo com qual conceito? Do mundo ou o conceito de Deus? Porque o mundo tem um conceito de aproveitar a vida. E Deus tem um outro conceito. Deus quer que nós aproveitemos também a vida. As pessoas às vezes acham que o crente ele é infeliz. Né? Rapaz, o crente não tem graça não, essas vidas de crente não. Só vive com a Bíblia debaixo do braço, né? A Bíblia, da igreja. A gente não vê o crente numa festa, num forró, tomando umas cachaças. E esse é o conceito de felicidade? Esse é o conceito de aproveitar o mundo? Não, Deus quer que nós aproveitemos também o mundo. No sentido, não de desfrutar dos prazeres mundanos, mas de aproveitar a nossa vida nesse mundo para glorificar o nome dele. Porque é o bem maior que nós temos nessa vida. Lembra de Efésios 2:10? Para que nós somos feitos? Nós somos criados em Cristo para quê? Para as boas obras. É assim que nós aproveitamos o mundo. Vivendo para a glória de Deus. Fugindo das coisas perigosas desse mundo. Dos vícios e de outras coisas que podem nos conduzir é a morte. E o pior, a morte sem Deus. Temos que saber aproveitar a vida, mas do jeito certo. Da maneira que Deus quer para nós. Porque Deus ele quer o melhor para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Então, se eu amar a Deus, Deus vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Então, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Está vendo por que a vida é tão importante? Porque foi Deus quem deu. Salmo 31 e verso 15. Salmo 31 e 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Ou deve estar, pelo menos, né? Porque tem gente que não quer se entregar para Deus. Não quer colocar a sua vida nas mãos de Deus. Mas o salmista aqui diz, nas tuas mãos estão os meus dias. Ou seja, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fomos criados por Deus à imagem dele e à semelhança dele. Gênesis 1 e 27. Gênesis 1 e 27. Diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o ser humano ele foi feito à imagem de Deus. Por isso que a vida é importante. Porque foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Ele mesmo é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Enquanto nós somos apenas administradores
da vida. Nós só administramos a vida que Deus nos deu. A nossa vida é dele. Aí nós estamos aqui como administradores da vida que ele nos deu. É como um trabalho que Deus nos dá também, ou um empreendimento, uma empresa para a gente cuidar, ou o nosso emprego também. Deus é quem nos dá. E nós temos que saber administrar. O dinheiro que recebemos, que ganhamos no dia a dia, é Deus quem nos dá também. Ai, mãe, não, eu ganho pelos meus próprios esforços. Não. É Deus quem dá. Porque Ele é quem te dá a inteligência para saber das coisas, para poder trabalhar. Ele é quem te dá a coragem, a saúde, e Ele é quem abriu as portas para o teu emprego. Então Deus foi quem deu tudo. Nós somos apenas administradores. Temos que saber administrar aquilo que Deus nos dá, inclusive a vida. Inclusive a vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 em diante. Deuteronômio 30, verso 15 em diante. Diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus, Ele deixou na tua frente, na nossa frente, a vida e o bem. Também há a morte e o mal. Eita, então Deus é ruim, Ele criou a morte e o mal. Calma, né? Aí é onde a gente tem que se submeter à palavra de Deus e entender que Deus não é mal a tal ponto de criar o mal para o mal das pessoas, certo? Deixa eu só colocar o computador no carregador aqui. A bateria ia aguentar, mas não, tá ruim. Então, nós temos que aprender a nos submeter à palavra do Senhor e entender que Deus é bom. Ele é bom a tal ponto que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O único Filho. Então, não podemos jamais atribuir o que é ruim a Deus. Jamais. Jamais. Mas existem esses dois caminhos. A vida e o bem. A morte e o mal. E olha o que é que Deus continua dizendo. Se guardares, olha a condicional, ó. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Aqui Deus falando literalmente para o povo de Israel, né? Que ia possuir a terra e tudo mais. E aí nós entendemos, nós aplicamos aos nossos dias hoje, que se nós fizermos isso, também seremos abençoados. Não estamos aqui tomando as bênçãos de Israel, não, viu? Não é a teologia da substituição de maneira errada, não. Bênçãos que são para o povo judeu, do povo judeu, a igreja é da igreja. A gente não mistura isso. Mas nós estamos aplicando. Se nós guardarmos o mandamento de Deus, amar a Deus, andar nos caminhos de Deus, guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, será que Deus não vai nos abençoar? Então não é porque essa bênção era para o povo judeu que também Deus não pode fazer isso conosco. É isso que eu quero que vocês entendam. Certo? Não estamos tomando bênção do povo judeu, não. Mas se nós fizermos essas coisas, irmãos, a tendência é que Deus nos abençoe e possamos viver uma vida mais tranquila sobre a terra. Não estou dizendo que nós vamos ser livres de todas as provas desse mundo e as dificuldades, não. Porque a Bíblia mesmo diz, no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mesmo em meio às aflições do mundo, doenças, problemas financeiros, familiares, nós temos que ter um bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e Ele pode nos dar a vitória também sobre as tribulações desse mundo. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Não é a estar livre de problema. Pare de sofrer. Não é isso. Ele nos ensina a ter forças em meio às tribulações da vida e conseguirmos traspassar as barreiras e derrubar as muralhas com força que vem dele. É isso que Deus quer nos ensinar. Dependermos de Deus. Só que tem uma condição, né? Não é, eu creio em Jesus, pronto. Não, peraí, tenha calma. Você creu em Jesus, é a porta de entrada para o céu. Agora, para desfrutarmos das bênçãos de Deus na terra, aí tem condicionais. Se fizer tudo isso. Então Deus coloca a vida e o bem, a morte e o mal. E aí Ele ensina como é que você vai desfrutar da vida e do bem.
se guardar o mandamento, se amar o Senhor, se andar nos caminhos de Deus. E aí, se você realmente fizer a vontade do Senhor, aí você vai viver e se multiplicar na terra. Porém, então aqui é uma adversativa, vai falar algo contrário do que vinha falando antes. Aí tem uma outra condicional. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Então Deus, irmãos, Ele não está criando algo ruim. Ele está sendo justo. Justo. É isso que as pessoas confundem às vezes quando a gente mostra assim que Deus ele pune alguma coisa. Ah, Deus vai punir. Deus não vai permitir que tal pessoa entre no céu, vai para a perdição. Deus é ruim. Não, Ele é justo. E é isso que é confundido. As pessoas hoje, algumas delas, não estou generalizando, mas algumas pessoas perderam o senso de justiça das coisas. Não, aquela pessoa que é má, perversa e tudo. Não tem problema não. É a vítima da sociedade e tudo mais e pode viver no meio do povo. Não é para ficar nem preso o bichinho não, deixa ele solto. Isso é senso de justiça? Justiça de Deus, não. Pode ser a justiça do mundo, mas a justiça de Deus não é assim. Por que não é assim? Porque Deus é justo. E o mundo não é justo quando ele faz essas coisas. Como é que o mundo diz que é justo quando ele deixa um assassino, um latrocida, um estuprador solto no meio da sociedade? Um assassino em série, aí deixa solto. Não, prende, mas solta. Como uma vez eu ouvi a reportagem de uma autoridade da polícia, que ele era o capitão daquele bairro lá, de uma cidade grande, né? E aí entrevistaram ele perguntando o que é que você tem de projetos para diminuir a violência no bairro. Sabe o que ele disse? Só se mudarem as leis. Porque tem um indivíduo aqui que nós fizemos uma operação um dia desse, prendemos ele, quando chegamos na delegacia que fomos ver, ele já tinha sido preso 10 vezes. 10 vezes. E estava cometendo delitos de novo. De novo. E isso é justiça? A pessoa que já foi preso 10 vezes por criminalidade e deixar solto na sociedade, entre as pessoas que não querem viver daquele mesmo jeito, isso é justo? Não, irmãos. Não é justo. É por isso que Deus impede que algumas pessoas entrem no céu. Por quê? Porque eles não querem crer em Jesus. Aí você acha que Deus seria justo deixar pessoas que não creram em Jesus habitarem na eternidade com pessoas que creram em Jesus? Não, Deus não seria justo. É por isso que eu digo, o senso de justiça hoje está perdido por uma parte da sociedade. Não estou generalizando. A justiça de Deus é assim. Tem a condição. Você quer desfrutar das coisas boas? Tudo bem, vou te dar coisas boas, mas tem a condição. Se guardar os mandamentos que hoje te ordeno, se amar o Senhor, se andar nos caminhos do Senhor, se guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos e os seus juízos. Aí eu vou te abençoar. Mas se você não quiser, aí está aqui, ó. Se o teu coração se desviar, se você não quiser dar ouvido à minha palavra, né? Se fores seduzido por outras coisas aí do mundo, se inclinares a outros deuses, quiser adorar outras coisas que não é o próprio Deus, se servir a esses deuses, então vou te declarar que você vai perecer. Então por isso que Deus diz, eu te coloco a vida e o bem, a morte e o mal. Então você vai ter que escolher. Toma uma decisão. É isso que Deus diz, tome uma decisão. Está em tuas mãos o poder de decidir o que você quer desfrutar da vida. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Deus não mandou ninguém para a morte. Deus não quer que ninguém vá para a morte. Ele propôs, ele só estou te mostrando aqui, ó, o caminho da vida e o caminho da morte. E aí ele diz o quê? A bênção e a maldição. Ele está mostrando, ó. Caminho da vida e da bênção, da morte e da maldição. Ele propôs, ele está mostrando. Existem esses dois caminhos. E aí Deus para por aí, o versículo terminou? Olha como Deus é maravilhoso. Ele dá o conselho. Escolhe, pois, a vida. Deus mostrou o que é que tem, o que é que acontece.
de acordo com as suas escolhas. O que nós escolhermos vai ter resultado. Tem consequências. E aí ele está mostrando, olha, tem as consequências que podem te conduzir à vida e à bênção. E tem as consequências que podem te conduzir para a morte e a maldição. Mas eu vou te dar um conselho. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Então Deus está mostrando qual o caminho que nós temos que seguir. Que é o caminho aqui do versículo 16. Guardar o mandamento do Senhor, amar o Senhor, andar nos caminhos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus e o juízo de Deus. Ou seja, guardar a palavra de Deus. Ele está mostrando. Ele está ensinando. E aí ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, tu escolhe a vida e a tua descendência também. Escolhe a vida. Porque tem o outro lado. Tem o lado da bênção, da vida, e tem o lado da maldição e da morte. Escolha a vida. E ainda tem outra coisa, ensine a sua descendência a escolher a vida também. Ensine. Porque é assim que nós precisamos proliferar as nossas gerações. Né? É espalhar a palavra de Deus para elas, para que elas conheçam o Senhor e assim amem o Senhor. E ele diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos, irmãos, o poder de escolher. No sentido de liberdade. Deus nos deu a liberdade para escolher. Ele propôs, ele só mostrou, né? Olha, tem a vida, a morte, tem a bênção, tem a maldição. Escolha a vida. Quer o meu conselho? É como se Deus dissesse assim, quer o meu conselho? Escolha a vida. Guarde a minha palavra. Ame a mim. É isso que Deus está dizendo para nós. E aí podemos escolher ou vida e bênção ou morte e maldição. Depende das nossas escolhas. Vamos para Salmo 36 e 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Então o salmista falando aqui que em Deus está o manancial da vida. Deus é que é a fonte de vida. Por isso que a vida tem que ser respeitada. A vida não pode ser violada. Não pode. E aí nós vamos entender por quê. Né? Com que intenção que a vida não pode ser violada. Nós vamos entender também isso. Lucas, capítulo 12, verso 20. Lucas 12 e 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Vamos ler o contexto para vocês entenderem toda a história do que é que está acontecendo aqui, certo? Aquele homem que diz lá que os celeiros estão cheios e tudo mais. Vamos ler. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, né, da maldade, do pecado, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Não temam aos homens, a ponto de temê-los mais do que a Deus. É isso que Deus quer ensinar. Não tem mais os que matam o corpo. Os homens podem matar o nosso corpo? Podem. Mas eles podem fazer alguma coisa mais que isso? Não. Então Deus está dizendo, não tema aos homens mais do que a mim. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então, respeite a Deus, porque Deus ele pode fazer isso. E Deus lança no inferno por maldade? Não, é por justiça. Quem é que Deus vai lançar no inferno? Aqueles que não querem nada com Ele. Não é porque Deus é mau. Se você está realmente fazendo o que a palavra de Deus manda, crer em Cristo em primeiro lugar, e depois andar nos caminhos dele para glorificar o nome dele, não mais para a salvação, porque a salvação é no momento que crê, aí Deus vai te lançar no inferno? De forma alguma. Deus não é injusto.
Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus sabe tudo, Ele lembra de tudo, Ele sabe o nome de todas as estrelas, Ele chama pelo nome. Ele conta até os fios da nossa cabeça. Quem tem, né? Os fios de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe todo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aí nós, às vezes, tememos mais os homens do que a Deus. É fraqueza nossa, irmão. Dizer, não posso fazer isso aqui não, porque fulano tal vai achar ruim. Mas a gente não reflete se Deus vai achar ruim. Nosso pensamento, antes de tudo, é Deus vai achar ruim? Vai. Então, estou pouco me lixando para quem vai achar ruim. Eu estou usando esse linguajar já para a gente entender a seriedade que é, irmãos, temer antes a Deus. Antes de nós agirmos, temos que pensar, isso vai agradar a Deus? Sim, então vou fazer. Ah, mas fulano tal vai achar ruim. Problema dele, que vai achar ruim. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então não tenho nada a ver com quem acha ruim eu cumprir a vontade de Deus, não. Eu tenho alguma coisa a ver com Deus, porque Deus é o dono da minha vida. Eu estou administrando o que Deus me deu. Então eu tenho que administrar a minha vida para a glória dele. Se alguém está achando ruim por isso, que acha. Problema dele. Eu vou dar conta da minha vida é a Deus, não é as pessoas que acham ruim porque eu sirvo a Deus, não. Assim que nós devemos pensar para termos prioridade de temer a Deus e não aos homens. Respeitar mais a Deus do que os homens. Temos que respeitar os homens também. Não estou dizendo que a gente tem que faltar com respeito às pessoas, não. Mas quando bater de frente, Deus e os homens. Ah, eu estou com Deus. Estou com Deus. Se os homens acharem ruim, que achem. Mas se os homens não estão batendo de frente com Deus, aí tudo bem. Vou respeitar tranquilamente. Vou cumprir as ordens das autoridades. Beleza, tudo tranquilo. Mas no momento em que as ordens dos homens confrontam com a palavra de Deus, aí não. Espera aí. Aí agora eu estou com Deus e quem quiser achar ruim, que acha. Ah, mas vão lhe matar por isso. Não estou nem preocupado. A Bíblia está dizendo, não temeis aquele que mata o corpo, mas não pode fazer mais nada. Está aqui, ó, versículo 4. Ó. Não tem mais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais pode fazer. Então você não pode ter medo das pessoas que estão contra Deus. Não pode ter medo. Você tem que respeitar a Deus. Quem quiser respeitar a Deus também, seja bem-vindo, né? Mas quem não quer respeitar a Deus, pode ficar para lá mesmo. É isso que Deus está nos ensinando, irmãos. Ou não é isso? Eu estou entendendo errado? O que eu estou entendendo é isso. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ainda bem que Deus não tem muito trabalho para contar o meu, né? Não tem mais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Então não tenha medo. Não vá ter medo das pessoas quando você está dentro da vontade de Deus, não. Tenha medo de Deus. Quando você está fora da vontade dele, aí tenha medo. Aí você deve ficar todo arrupiado. Tem medo que realmente pode vir. Mas se você está dentro da vontade de Deus, não tema os homens. Vocês valem muito mais do que os pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, está com inicial maiúscula, Filho do Homem, inicial maiúscula, referência a Cristo, o Senhor, o Salvador, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhes falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está vendo por que muitas famílias hoje estão destruídas? Está observando? Está conseguindo enxergar? Porque as pessoas se preocupam mais, não estou generalizando, mas algumas famílias só querem saber de ganhar dinheiro. Porque acham que a vida consiste nisso, na abundância dos bens que possui. Esquece de Deus, esquece dos filhos. Tem famílias que não estão nem aí para os filhos. É pai e mãe trabalhando fora e os filhos por aí.
Quando acham escola em tempo integral, graças a Deus. Né? Para se ver livre dos filhos. Eu vejo isso, irmão, eu trabalho na educação, eu vejo isso. Um certo dia uma mãe foi lá querendo matricular a criança, sabe quantos anos? 1 ano e 2 meses. E eu fiquei assim, não, eu acho que é 12 anos, eu entendi errado. Qual é a idade da criança mesmo? 1 ano e 2 meses. Misericórdia. A criança parou nem de mamar ainda, né? E tem alguns que mamam até os 3 anos, né? O certo é até 6 meses, mas uns passam, né? Então, como é que você quer se ver livre do seu filho com 1 ano e 2 meses? Para quê? Não, porque eu tenho que trabalhar, né? Irmãos, misericórdia. É um bem precioso que Deus deu ao ser humano, é um filho. A herança do Senhor são os filhos. E aí a pessoa prefere ganhar dinheiro do que cuidar dos filhos, da herança de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É por isso que nós vemos muitas famílias hoje destruídas. Muitos filhos entrando para a criminalidade, prostituição, cedo, porque não tem o acompanhamento dos pais. E às vezes jogam aí em escolas que também não ensinam o que é certo. Infelizmente. Que não tem regra, não tem ordem. É tudo desmantelado. E aí vai aprender o que que presta? Cuidado, irmãos, cuidado. A nossa vida não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. Mas o mundo tem um conceito errado, né? Quanto mais dinheiro, mais respeito. A pessoa ali é importante. Importante por quê? Porque tem dinheiro. É isso que faz com que a pessoa seja importante? Dinheiro? Não estou dizendo que o crente tem que ser pobre, não, viu? Jó era o maior, né? Jó era o maior, o mais rico da terra dele lá. Mas era um homem temente a Deus. É tão provado que a vida dele não estava na riqueza, na abundância dos bens, que quando ele perdeu tudo, ele disse o quê? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estava satisfeito. Se fosse algum de nós hoje apegado à riqueza, perder tudo. Então, temos que refletir. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, estava meditando, né, dizendo para si mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Pronto, está despreocupado, né? A vida está ganha. E aí Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, a pessoa que só está preocupada com os bens materiais, a Bíblia chama de quê? De quê? Louco, está aí, louco. Porque ele estava muito preocupado só com os bens materiais. Então, como ele conseguiu muita fartura, ele disse: pronto, agora estou tranquilo, né? A minha vida está resolvida por anos. Aí, tranquilo. Descansa, come, bebe, regado. Quer dizer que não falta mais nada? Louco, falta, porque vão te pedir a tua alma, um dia você vai morrer. E o que você preparou aí foi para quem? Esses bens que você preparou, para quem foi? A sua alma, está preparada para quem? Louco é aquele que se preocupa só com as coisas terrenas. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. E aí, se você der ouvido aos mandamentos, lembra lá que nós lemos? Te propus, a vida, a bênção, a morte, a maldição. E aí ele mostra, né? Se você guardar os mandamentos do Senhor, se você amar a Deus, então você vai desfrutar da vida e da bênção. É isso, irmãos. Engloba todas as Escrituras. Toda ela. A questão de amar as Escrituras, de obedecer os mandamentos do Senhor, está envolvendo tudo. Não é só quando eu digo assim: não cobice as coisas ali. Pronto, não cobicei, pronto. Está resolvido minha vida diante de Deus. Não é só isso, não é todo o pacote das Escrituras. E o primeiro passo é entregar a vida a Cristo. Preparar a nossa alma para a eternidade. Porque a vida é preciosa. Qual o valor de uma vida? A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Será que tem dinheiro que possa comprar um pedacinho de terra no céu? Não tem, irmãos. Essa história das indulgências não existe na Bíblia.
Ah, vou comprar um pedacinho de terra no céu. Não está à venda. Sabe por quê? Porque Jesus já comprou tudo. Jesus já pagou o preço. E não está à venda. É de graça. Lembra que nós lemos? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Não está à venda. O céu não está à venda. Jesus já comprou. E Ele quer dar de graça para nós. Mas o critério qual é? É a fé. É a confiança. É confiar que só Jesus pode nos levar para lá. Que Deus possa nos dar esse entendimento, irmãos, real, do valor da vida. E quem não entregou a vida a Cristo ainda, que possa refletir, que preciso fazer isso. Porque foi Deus que me deu a vida, então tenho que viver para Ele. Tenho que entregar a minha vida nas mãos dEle. Fé, confiar que Ele vai me levar para o lugar certo, que é o céu. E nós que já entregamos a vida a Cristo, também tem uma advertência para nós, é nos dedicarmos cada dia mais ao Senhor. Porque temos que saber administrar a vida que Ele nos deu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos a misericórdia do Senhor, ó Pai, para que a cada dia possamos nos submeter à Tua palavra, reconhecendo como autoridade máxima em nossas vidas. E que possamos ser regidos por ela para a Tua glória. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, possamos ficar meditando no que aprendemos nessa manhã da Tua palavra, e que à noite, ó Pai, possamos retornar para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos da Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe. E à noite, 7 horas da noite, temos a programação, se Deus quiser.